O Jean-Pierre, Bruno, PVC, o mundo que está nos assistindo, ele não trata essa parada como aposentadoria. Ele trata essa parada como um tempo no futebol para tratar da doença, da depressão. Ele, inclusive, procurou tratamento já no fim do ano passado. Foi um turbilhão de coisas que aconteceram na vida do Jean-Pierre, né? A questão do tumor, a cobrança para ele voltar a render o que rendia quando ele surgiu no Grêmio. A gente vai lembrar que o Jean-Pierre chegou a ser cotado para a seleção brasileira, um dos melhores jogadores da função que ele exercia na época em que ele estava no auge, né? E também um clima ruim que ficou no Grêmio, ele teve alguns problemas, chegou a ser afastado, seria dispensado, teve uma situação ruim também pessoal dele no clube que o formou, e tudo isso contribuiu para o ambiente de depressão que ele teve, fez esse tratamento, enfim, e decidiu dar esse tempo na carreira. Entrando agora na questão contratual, propriamente dita, tá? O Jean-Pierre está rescindindo o contrato dele com o Grêmio. O contrato dele com o Grêmio teria uma modificaçãozinha no ano passado, quando o Jean-Pierre, antes de ter o diagnóstico do tumor, estava acertado para atuar no futebol turco. Ele seria transferido para o futebol turco por empréstimo e renovaria com o Grêmio até o fim de 2024. Mas quando ele foi para a Turquia e nos exames médicos se constatou essa situação do tumor, o acordo com os turcos foi rompido e esse contrato de renovação com o Grêmio até o fim de 2024 acabou não sendo efetivado. Tem um contrato de renovação, mas ele não foi para a federação, ele não foi registrado, não foi efetivado. Tudo isso está no pacote da rescisão que o Grêmio e o Jean-Pierre já entraram em acordo em fazer. O distrato deve ser assinado nos próximos dias. O Grêmio deu uma forma, ou encontrou uma forma de se proteger para um eventual retorno do Jean-Pierre aos gramados. Porque o Grêmio tinha 50%, ou tem ainda até a assinatura da rescisão, 50% dos direitos econômicos do jogador. Rescindindo, fica com zero. Se daqui a pouco ele resolve voltar aos gramados, o Grêmio perderia esse percentual, essa possibilidade de lucro em cima do Jean-Pierre. Então o Grêmio acordou com o Jean-Pierre que ficará com 10% dos direitos econômicos dele caso ele retorne a uma atividade de jogador profissional de futebol de campo. Se ele voltar a jogar futebol, ser transferido, o Grêmio tem 10% de uma possível venda. Economicamente, tá, o Grêmio vai pagar 3 milhões para o Jean-Pierre diluídos em 3 anos nessa rescisão de contrato. E caso o Jean-Pierre, nesse período de 3 anos, opte por retornar à carreira de jogador profissional no campo, o Grêmio paga apenas a metade do valor, R$ 1,5 milhão nessas parcelas, esse contrato parcelado. Mais alguns detalhes. O Grêmio não vai colocar no contrato do Jean-Pierre a impossibilidade de atuar no futebol brasileiro, daqui a pouco, sei lá, no Internacional. Não vai ter nenhuma cláusula que vete a volta do Jean-Pierre ao time que ele bem entender, caso ele decida voltar depois desse período que ele vai dar um tempo para tratar da saúde mental dele. Então essa é a situação. O Jean, nesse período, ele promete jogar futebol 7 num clube que ele tem ligação na região metropolitana de Porto Alegre, ele vai manter a forma e tentar dar uma aliviada na cabeça para ver se melhora, se trata e consegue retornar no futuro. Marinho, e até um ponto importante, você citou que o Grêmio não vai colocar uma cláusula que não permita que o Jean-Pierre atue no futebol brasileiro, até para recordar que esse tipo de cláusula, se existe, ela é ilegal. A FIFA não permite esse tipo de situação, e aconteceu frequentemente aqui em Portugal, onde eu moro, jogadores que deixam o Benfica por N motivos, e o Benfica tentava colocar cláusulas para não jogarem no Sporting e vice-versa. Chegou a acontecer, só que na hora do vamos ver, a FIFA derrubou. O caso, por exemplo, do João Mário, que hoje é fundamental nesse Benfica, era do Sporting, voltou, foi para o Inter de Milão, mas no fim o Sporting tentou colocar essa cláusula, o Benfica levou e a FIFA foi favorável ao Benfica. Então tem essa informação que esse tipo de cláusula a FIFA proíbe. E Marinho, até para fechar contigo e trazer... Continua, força. Eu só ia fazer um parênteses que no passado se comentava muito isso aqui no Rio Grande do Sul, né? O jogador que ia para fora do país tinha aquele acordo de, se for voltar ao Brasil, não atuar no rival. Se saiu do Inter, quando voltar, não volta para o Grêmio e vice-versa. Isso sempre existiu meio que um
um acordo, digamos assim, e nesse caso do Jean-Pierre, não, nenhuma chance. Os clubes até podem colocar no contrato, mas aí quem contratar depois derruba através da FIFA. Não tem muito mistério. A FIFA tem sido muito forte e insistente nesse ponto. E Marinho, até para fechar contigo, não sei se o PVC queria fazer uma pergunta ou complementar algo, PVC. Não, eu ia Desculpa. falar do Cafu. O Cafu foi um caso clássico nos anos 90. O Cafu saiu do São Paulo para o Saragossa e se dizia que iria fazer uma ponte para o Palmeiras. Não podia fazer a ponte direto para o Palmeiras, foi para o Juventude, jogou 2 partidas no Juventude e veio para o Palmeiras. Naquela época, anos 90, era mais fácil, né? Agora a FIFA controla muito mais detalhadamente essa situação. Marinho, para poder fechar contigo, você explicou que o Grêmio vai diluir um pagamento para essa questão de contrato do Jean-Pierre. Reforçar, então, que essa pausa é uma pausa, não é um abandono, não é uma reforma, um fim de carreira. E uma questão importante, até do ponto de vista da saúde mental, da saúde psicológica, o Grêmio, para além de pagar esse valor por conta da rescisão, pretende fazer algum tipo de acompanhamento do Jean-Pierre, seja do ponto de vista físico ou clínico, com psicólogo, preparador físico, ou basicamente eles deixam de ter ali uma parceria e uma junção Grêmio e Jean-Pierre? Sabe que a relação Grêmio e Jean-Pierre, ela há muito tempo vem atritada, sabe? Essa rescisão contratual não foi algo que foi facilmente tratado pelas partes. O Jean-Pierre tinha suas exigências, o Grêmio tinha suas exigências, e esse assunto ele se arrastou por bastante tempo. Cada parte tentando ter as suas necessidades atendidas. Então, a partir desse rompimento, quando for assinado o distrato entre Grêmio e Jean-Pierre, cada um vai seguir o seu caminho e não vai ter uma relação de, daqui a pouco, atendimento do Grêmio a ele. Claro que pela relação que ele tem com profissionais do clube, com profissionais do futebol, pode acontecer informalmente, mas assim, uma ligação profissional, uma ligação contratual, uma ligação de necessidade de atendimento não vai existir do Grêmio com o Jean-Pierre. A situação é que o Grêmio vai pagar o valor devido a ele, as parcelas necessárias, vai cumprir com o contrato, que ambas as partes já aceitaram, está na mão dos advogados, para ser feito, enfim, os documentos para que sejam assinados, vai cumprir com o que está acertado entre eles e cada um que siga o seu caminho. Jean-Pierre, inclusive, nessa procura por tratamento de depressão que ele teve, ele começou agora em fevereiro, ele fez isso por conta dele, não foi assim indicação de alguém, ou daqui a pouco relação com o Grêmio. O Jean-Pierre e a família dele decidiram isso e partiram por conta deles para esse tratamento. Isso atrapalhou bastante ele no Avaí também, tudo que ele teve emprestado no ano passado, e assim que as coisas vão seguir para ele e para o clube aqui em Porto Alegre.